Ótima tarde de terça-feira para você. Começa agora o Boletim Legislativo de hoje que fala de preconceito. 6 em cada 10 servidoras públicas em cargos de chefia acreditam que a discriminação no ambiente de trabalho e a estrutura machista são empecilhos para a ascensão na carreira federal. Tem ainda a previsão para o verão, estação mais quente do ano, que começa no próximo dia 21. A gente abre essa edição com uma homenagem feita ao Tenente Brigadeiro do Ar, Maurício Augusto Silveira Medeiros, que recebeu da Câmara Municipal o título de cidadão joseense. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara, foi concedido o título de cidadão joseense ao Tenente Brigadeiro do Ar e diretor do DCTA, Maurício Augusto Silveira de Medeiros. A honraria é destinada a pessoas que não são nascidas na cidade, mas desempenham papel de destaque em São José. A homenagem foi iniciativa dos vereadores Roberto do Eleven e Zé Luiz, que ressaltaram a trajetória do militar na cidade. É um reconhecimento da cidade de São José dos Campos pelos serviços prestados, a ligação que ele tem com a cidade dentro da parte profissional, o tanto que ele se empenhou também para trazer lá de dentro do CTA ligações com o governo municipal, com a nossa comunidade. Ele interagiu com muitos grupos também. Então, somado a tudo isso, né, é uma pessoa preocupada também com o dia a dia da nossa cidade, se torna uma homenagem justa e necessária. Ele é uma pessoa muito do bem, uma pessoa muito bacana, então merecidamente. É uma figura importante para a nossa cidade, mas a sua simplicidade com o pessoal, com o legislativo, com o executivo e com a comunidade. Tornou isso possível. Hoje ele é um cidadão joseense, merecidamente, é um cara muito bacana. Oficial da Força Aérea Brasileira, com mais de 44 anos de serviços prestados, Brigadeiro Medeiros possui dezenas de condecorações e reconhecimentos civis e militares, como a Ordem do Mérito Aeronáutico e a Ordem do Mérito do Ministério Público do Distrito Federal. Nascido em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, assumiu a função de diretor do DCTA em 2022 e, desde então, realizou um trabalho na retomada de diversas atividades fundamentais para São José dos Campos. São José dos Campos sempre representou um polo muito importante para o desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira, que teve na Força Aérea seu principal investidor e, dentro da aeronáutica, quem toca os projetos que permitem o desenvolvimento de produtos diferenciados no mundo é o DCTA. Ele é mais do que merecedor porque, além de dar continuidade a essa parceria de décadas, ele está atuando de forma muito firme para que a indústria espacial também, que é muito importante para o Brasil, está muito além, digamos assim, da capacidade do cidadão comum entender a importância da infraestrutura espacial para o Brasil. E ele está dando uma força muito grande e entendemos que estamos vivendo um momento muito especial para que a indústria aeronáutica brasileira seja também um destaque, assim como é a indústria nacional, a aeronáutica. Ao receber o título de cidadão joseense das mãos dos vereadores Roberto do Eleven e Zé Luiz, o Tenente Brigadeiro do Ar, Maurício Medeiros, falou sobre o sentimento ao ser homenageado. Receber esse título me traz um sentimento de gratidão e um reconhecimento da cidade a esse trabalho. Eu sempre fui muito bem acolhido aqui em São José e a gente se sente muito bem vivendo em São José dos Campos. Uma cidade do interior, mas que parece que a gente está morando numa cidade, né, uma grande capital. Então isso nos traz segurança e nos dá também a oportunidade de ter tudo aquilo que a gente precisa para viver à mão. Então é uma grande felicidade hoje ser reconhecido como cidadão joseense. De mudança para o Rio de Janeiro, Brigadeiro Medeiros acredita que o título de cidadão joseense recebido no plenário da Câmara pode ser o início de um plano para retornar à cidade e criar raízes definitivas. Isso daí vai ser uma marca. Quem sabe no futuro eu volto também para ficar e fincar minhas raízes aqui em São José dos Campos. E olha, os vereadores aprovaram um projeto de lei que institui o Disque Denúncia de maus tratos e abandonos de animais. Vamos ver os detalhes na reportagem. Esses são o Billy e o Rabicó. Hoje, eles só recebem carinho, mas nem sempre foi assim. Ambos foram resgatados após sofrerem situações de maus tratos. O Rabico, quando nós resgatamos, ele
era só carrapato. Então, assim, ele não tinha pelo. A pele dele era sangue, pus. Ele estava largado, ele não levantava mais, ele veio no colo, né? E não tinha mais sangue no corpo. Quando chegou na clínica, ele teve que fazer transfusão de sangue. O Billy, ele foi atacado por pitbull, perdeu os olhinhos, né? E como ele não tem os 2 olhinhos, ele tem um pouco de dificuldade em andar, em estar se alimentando. Então, a gente tem que estar auxiliando ele. Uma realidade que, infelizmente, acontece com frequência. Pesquisa do Instituto Pet Brasil revelou que, em 2023, o país tinha mais de 184 mil animais abandonados ou resgatados por maus tratos sob a tutela de ONGs e grupos de proteção animal. A tutora do Billy e do Rabicó é presidente de uma ONG de São José dos Campos. Desde 2020, ela já realizou diversos resgates e conta que enfrenta dificuldades quando o assunto é a denúncia. Tem que ter, sim, um canal mais rápido, mais direto para isso, né? Porque a denúncia de maus tratos, às vezes, ela é mais profunda do que isso, né? Ela vem também com violência doméstica. Teve casos, né, de maus tratos que nós fomos atrás, que tinha violência doméstica. Então, é muito importante. É uma porta de entrada para outras coisas, né? Para facilitar que as denúncias cheguem aos órgãos responsáveis, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Fernando Petit, que institui o serviço Disque Denúncia de Maus Tratos e Abandonos de Animais na cidade. O objetivo do projeto é criar um canal exclusivo para que a população possa comunicar atos de crueldade, abandono e violência contra animais. De acordo com a matéria, as denúncias recebidas serão cadastradas, analisadas e investigadas para que as providências cabíveis sejam tomadas. O projeto também assegura ligação gratuita e sigilo total de quem denunciar. A justificativa do projeto ressalta que é essencial que a sociedade se mobilize para evitar esses crimes e que, se não for possível impedir, é fundamental que haja um canal para a realização de denúncia. No Brasil, maus tratos a animais é crime previsto em lei desde 1998. Com a promulgação da Lei Sanção em 2020, a pena hoje em dia é de 2 a 5 anos, pena de multa e pena de reclusão também, e a proibição de portar ou ter um animal. Para esse veterinário, a criação do projeto de lei irá ajudar a salvar animais da cidade. Ele ressalta ainda que é fundamental que as pessoas saibam o que é considerado maus tratos. São vários itens, vários. Alimentação, deixar em lugar sujo, colocar para brigar, maltratar. Hoje em dia é considerado agressão física, agressão psicológica, eu deixar um animal sem alimento, sem água, deixar em condições insalubres. Por exemplo, hoje que a gente está num verão, deixar sobre o sol, deixar acorrentado, limitar a locomoção do animal. Você deixar o seu animal em vias públicas, ou até mesmo se mudar e deixar o seu animal abandonado dentro de um terreno baldio, dentro de uma casa sem alimentação. Você lembra do Billy e do Rabicó que mostramos no início dessa reportagem? A história deles é um verdadeiro exemplo de superação e de como o amor e o cuidado podem transformar a vida de um animal. E a Marcele reforça, a adoção precisa ser consciente e responsável. Ter essa consciência que, a partir do momento que você adotou, é para sempre. Então, você vai mudar? Leva junto, poxa. Ele vai sofrer devolver para a ONG, né? Às vezes as pessoas, estou me mudando, e quer fazer essa devolução. Então, assim, ter essa consciência, porque eles sentem, eles têm amor, têm aquele carinho com a pessoa, com o tutor, e de repente o tutor fala, não quero mais, né? E principalmente dos maus tratos, ele já teve um trauma, né? E aí você adota e devolve, é outro trauma. O tema agora é preconceito. 6 em cada 10 servidoras públicas em cargos de chefia acreditam que a discriminação no ambiente de trabalho e a estrutura machista são empecilhos para a ascensão na carreira federal. Os dados fazem parte da pesquisa Mulheres em Cargos de Liderança no Executivo Federal. Lilian e Priscila são 2 mulheres que amam o que fazem. Trabalham há 20 anos no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
em São José dos Campos. Ambas atuam em cargo de chefia no serviço público. Eu sou coordenadora de planejamento do INPE. Nessa área nós trabalhamos com o orçamento do INPE, né, com a nossa proposta orçamentária, fazemos o controle das despesas orçamentárias do INPE e também dos resultados do INPE. Acompanhamos os resultados, coletamos informações para o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia e também para a sociedade. Foi criada uma área de extensão e capacitação, uma coordenação de ensino, pesquisa e extensão, na instituição que não existia. Então, a pessoa que foi convidada a ser chefe naquela época foi uma mulher. E ela me chamou para fazer parte da equipe. Mas, para elas chegarem onde estão, não foi um caminho fácil. Ao longo de 2 décadas, as servidoras presenciaram cenas de machismo e sentiram que, muitas vezes, eram mais cobradas do que os colegas homens que ocupavam as mesmas posições. A percepção que eu tenho é que, assim, no grupo da comunidade, nosso grupo aqui, ver um homem ser alçado para uma posição de coordenação é natural, é como se fosse normal. E enquanto que uma mulher é algo disruptivo, é uma coisa diferente. Então, a sensação interna é que você precisa entregar mais, porque a gente foi socializada para entender que a gente está num papel que a gente teve que conquistar. Eu acho que fica ali nas entrelinhas, sabe? A cobrança está ali no escondidinho, ali quando a pessoa te pede alguma coisa. Tipo assim, quero ver você fazer. Tá? É uma questão de honra. E desafios, assim, vamos ver se a pessoa vai responder o que eu estou perguntando. 6 em cada 10 servidoras públicas em cargos de chefia acreditam que o sexismo e o machismo no ambiente de trabalho são empecilhos para a ascensão na carreira federal. Os dados são de uma pesquisa encomendada pelo movimento Pessoas à Frente, que entrevistou 70 servidoras. A mulher, por mais capacitada que seja, sempre ela tem que mostrar que ela tem competência, que ela está ali pelo conhecimento dela, não pela beleza, pelo corpo ou por ser mulher. Claro que ser mulher não nos incapacita, muito pelo contrário, nós temos a mesma capacidade tecnológica, inteligências e competências como os homens. O estudo também analisou a percepção das mulheres sobre possíveis estratégias para a igualdade de gênero no setor público. As servidoras defendem políticas afirmativas para mulheres em cargos de chefia, capacitação e treinamento voltado para lideranças, além de ações para a inclusão de mães e gestantes. Atualmente nós temos a Lei Emprega Mais Mulheres, que ela busca justamente trazer essa consciência, porque a responsabilidade do cuidado do filho não deve ser apenas da mulher, mas também do pai ou até mesmo a própria família, tendo em vista que a mulher, quando ela tem uma rede de apoio, ela consegue se destacar no mercado de trabalho, consegue trabalhar de uma forma muito mais tranquila e também sem se sentir discriminada porque ela agora é mãe ou porque ela agora teve o bebê e precisa dividir trabalho com a maternidade. Medidas que podem ajudar a reduzir a desigualdade de gênero no país. Segundo o estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento de 2022, o Brasil ocupa o último lugar, 15º no ranking de participação feminina em cargos de liderança na América Latina. Os principais desafios apontados pelas mulheres para a ascensão na carreira são o assédio moral e a dificuldade de conciliar a carreira com a maternidade e trabalho de cuidado. Infelizmente, as mulheres são as maiores vítimas de assédio sexual ainda, assédio moral também, as mulheres enfrentam, porque muitas mulheres ainda temem denunciar, falar, até mesmo por essa questão comportamental ainda machista, a questão também de ser tratada de forma diferente por ser mulher. Então, muitas ainda se sentem inibidas. Lilian e Priscila acreditam que implementar ações que favoreçam mais igualdade é o caminho para mulheres conseguirem ascensão na carreira e, assim como elas, outras servidoras possam chegar em cargos de liderança. Quem hoje está em cargos de liderança e chefia queira contratar mais mulheres, privilegiar mulheres deliberadamente, porque acaba sendo
ainda, por uma questão cultural, você acaba vendo o homem como primeira opção. Então, é preciso enxergar essas mulheres. Para alcançar um cargo de chefia, eu acho que é questão de merecimento, de dedicação e não questão de gênero. No quadro Pílulas de Saúde de hoje, uma terapeuta integrativa traz dicas para aliviar a ansiedade. Olá, eu sou Daniela Suru, terapeuta integrativa, e hoje eu vou deixar uma dica para vocês para auxiliar na ansiedade. Sabe aquele momento de nervosismo? Aquele tempo antes da prova, de uma reunião, ou quando você está em casa e sentiu que a ansiedade está chegando? Essa técnica é infalível. Respire. E não é só apenas respirar, é estar presente na sua respiração. Então, muito simples, a gente vai respirar em 5 segundos. Retém por 5 segundos e expira por 5 segundos. E retém 5 segundos sem ar. Faça isso por 20 vezes, 20 repetições, e você vai ver como essa ansiedade, esse nervosismo vai sumir. No dia 21 de dezembro, portanto, no próximo sábado, começa oficialmente o verão. É a estação chuvosa, o período mais quente do ano. Mas será que vai chover menos do que no ano passado? Fazer mais calor? Bom, nós pedimos a ajuda de um meteorologista para saber o que esperar para os próximos meses, para o verão. Boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Olha, o verão está chegando e todo mundo quer saber qual será a previsão do tempo. Por isso a gente vai conversar com o Guilherme Borges, ele que é meteorologista. Guilherme, o verão promete muito calor, qual que é a previsão? Então, a gente vai ter um verão bem diferente, pode-se dizer assim, do verão passado, que a gente teve muito calor e também chuva mais esparçada, pode-se dizer assim. Quando a gente olha principalmente para essa tendência do verão de 2025, a gente deve ter uma estação iniciando dia 21 de dezembro, próximo das 6h21 da manhã, e a tendência é que a gente tenha um verão um pouco mais chuvoso, diferente do verão do ano passado. A gente está com, pode-se dizer assim, um viés mais gelado no oceano, lá no Pacífico, e esse clima dos oceanos, eles moldam basicamente o clima dos continentes. E isso impacta diretamente essa frequência, pode-se dizer, de frentes frias que passam pela região sudeste e também a região aqui do Vale do Paraíba, São José dos Campos. A gente deve ter essa frequência de frentes frias passando mais assídua, pode-se dizer assim, e isso deve ter um verão mais chuvoso para a gente. Então a gente deve ter chuva aí em torno de 150 milímetros, até um pouco mais aí, do que essa média esperada, pode-se dizer, para cada mês, que compreende janeiro, fevereiro e boa parte de março. Então essa chuva acima da média vem em bom momento, porque a gente passou principalmente por um outono e também por um inverno que são naturalmente mais secos, e foi muito seco e isso prejudicou basicamente o abastecimento. Então um verão mais chuvoso ajuda também a recuperar, pode-se dizer, esse nível de abastecimento e também para o conforto térmico. Quando a gente olha principalmente para as temperaturas, essas frentes frias passando, puxando mais umidade, trazendo mais chuva e mais nebulosidade, deixa as temperaturas ao longo do nosso verão mais dentro da normalidade, que é em torno de 29 a 30 graus aqui para a região, então deve ser um verão com mais conforto para o pessoal aqui da região de São José dos Campos. Inclusive mudou a expectativa, que a gente tinha essa previsão de ser um dos verões mais quentes aí da história, mas então vai ser um clima ameno. Exatamente, porque a gente tinha essa expectativa, porque a gente tinha essa variabilidade lá no Pacífico. A gente teve o El Niño ele aquece muito a atmosfera, inclusive nos últimos 12 meses a gente teve a temperatura global mais elevada registrada. Só que o El Niño saindo de cena, resfriou o Pacífico, isso muda a característica do clima brasileiro. Então a gente deve ter temperaturas mais amenas e não deve ser um 2025 tão quente quanto que a gente registrou nos últimos meses. E chega verão, todo mundo quer ir para a praia, quer aproveitar, quais são as recomendações também para as pessoas poderem curtir, mas com responsabilidade? Com certeza, sempre que a gente tem que ter em mente é que agora o verão a gente tem mais incidência de radiação solar, o dia é maior, e a gente sempre tem aquela preocupação em questão da proteção. Protetor solar, sempre porque essa época tem mais incidência de radiação solar, a gente se queima com mais facilidade, sombrinha, usar sempre roupas mais leves para não ter tanto aquecimento, tanto desconforto térmico, porque naturalmente é mais quente comparado às outras épocas do ano. Então, é mais essas recomendações assim mais básicas para o pessoal. E
quando chega esse momento do verão também, a gente sabe que as pessoas podem fazer a sua parte, porque gastam mais água, os recursos naturais. É importante ter conscientização ambiental também, isso impacta no clima? Com certeza, pensando principalmente em questão de abastecimento. Se a gente olhar, a gente vai ter uma estação mais chuvosa, isso é positivo, ok, mas ajuda a gente a nos recuperar das últimas secas que a gente teve. A gente, como eu falei para você, a gente teve um outono e um inverno muito seco. A gente estava no início da nossa primavera até com uma expectativa de um racionamento de água. Para a gente não, no segundo semestre lá de 2025, se preocupar com isso, usar conscientemente a água agora, né? A gente usar nesse verão, está chovendo mais, mas vamos usar consciente que isso não impacta diretamente o abastecimento nas estações que naturalmente chovem menos, que é o outono e o inverno. Perfeito, muito obrigado, Guilherme, pela entrevista e pelas informações. Então é isso, pessoal, verão chegando, curtir, mas com responsabilidade, devolva ao estúdio. E a estação mais quente do ano é também um convite, né, para um banho de piscina, de praia, mas ninguém quer problemas de pele. Por isso, os cuidados são indispensáveis. O verão chegou e trouxe desafios para a saúde da pele. Leonardo tem 22 anos e conhece bem a dificuldade de lidar com a acne durante essa época do ano. Quando está mais quente, assim, a pele fica mais oleosa, né? Então eu sinto essa dificuldade também para controlar a oleosidade. Por mais que a gente tenha produtos específicos, né, para a pele oleosa, eu uso esses tipos. Só que mesmo assim, pelo menos a minha pele, né, eu estou falando do que acontece comigo, não ajuda tanto quanto deveria, né? Essa dermatologista explica que o verão potencializa problemas de pele. O calor, a umidade e a exposição solar são os principais vilões, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de doenças dermatológicas. E principalmente doenças que estão relacionadas a agentes bacterianos, fúngicos, que é mais comum por conta de deixar esse ambiente mais úmido. Então a gente vê mais as micoses superficiais, a gente vê as micoses de unha, foliculites, que são também mais frequentes, e algumas doenças de pele que acabam levando mais uma cosmética, a parte de melasma, acne, que acaba atrapalhando muito a qualidade de vida e autoestima dos pacientes. Entre as doenças mais comuns estão as micoses, que aparecem em regiões de dobras do corpo, o bicho geográfico, a acne solar e a foliculite. Cada condição tem características específicas e requer cuidados adequados. Além dos aspectos físicos, as doenças de pele podem afetar a autoestima, especialmente no verão, época de praia, piscina e um momento em que ocorre mais socialização entre as pessoas. Então, piscina, a praia, ficar muito tempo com um ambiente mais úmido, mais tempo com roupa molhada, não secar bem os pés e áreas principalmente de dobra. Isso vai favorecendo mais a proliferação de agentes microbianos, agentes fúngicos e que proliferam aí e vão gerando as micoses. Então é muito comum nesses ambientes de piscina coletiva e tudo mais também ter uma contaminação também por conta da aglomeração das pessoas. Por isso, para evitar doenças de pele no verão, alguns cuidados podem ajudar, como usar protetor solar, evitar exposição ao sol nos horários mais críticos, manter a pele limpa e seca e estar atento a qualquer alteração na pele que precise de avaliação médica. O fungo gosta de um ambiente fechado, molhado, úmido, para ele que ele é um meio propício para ele proliferar. Então, a gente deixar sempre um ambiente seco, dar preferência a sempre tirar a roupa molhada, não ficar com roupa molhada por muito tempo, fazer uma inspeção antes, completa, com o dermatologista, fazer que é o famoso atestado, para poder você ter uma liberação para utilizar a piscina, para você não trazer risco para o colega, para a pessoa que está no seu lado. E, principalmente, a gente tem estratégias, às vezes, utilizar um talco, fazer algumas estratégias para deixar um ambiente seco e evitar que aquele ambiente molhado, úmido, seja propício para a proliferação de fungo. E com todos os cuidados,
Hoje o Leonardo consegue cuidar melhor da pele. Afinal, mais do que uma questão estética, envolve também saúde e bem-estar. Minha pele era cheia de espinhas, depois que eu fiz o tratamento começou a melhorar, aí é outra coisa, né? Você até evita, quando você está com espinha, tirar foto, você evita se expor assim também, né? Infelizmente isso acontece, você fica meio prejudicado também, assim, mentalmente, né? Então depois que você trata e vê o resultado, a pele melhorando, aí sim é outra coisa, outra vida, é outra autoestima, aí você tira mais foto, é outra coisa mesmo. É isso, né? Desfrutar somente o melhor do verão, né? E a gente aproveita esse tema para saber como é que fica o tempo na cidade. Na tarde desta terça-feira, o sol continua forte. O tempo segue quente, sem muitas nuvens no céu. A máxima esperada é de 29 e a mínima será de 17. Para amanhã, quarta-feira, o sol também aparece em meio às nuvens. Durante a tarde, há chance de chuva. A máxima prevista é de 26, com mínima de 16. Chegou a hora de conferir as vagas de emprego abertas no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de obras, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente de lojas, atendente de mesa, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção na fabricação de velas votivas, auxiliar operacional de logística, carpinteiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregador de obras, gerente de empresas comerciais, instalador, reparador de linhas telefônicas e telegráficas, lavador de veículos, marceneiro de móveis, mecânico de manutenção de motores diesel, montador de estruturas metálicas, montador de mármore, montador de móveis de madeira, motorista carreteiro, operador de caixa lotérico, operador de motosserra, operador de teleatendimento, operador de telemarketing, padeiro, pedreiro, pintor de obras, pintor industrial, repositor de mercadorias, técnico de projetos e obras de infraestrutura e de estradas, torneiro mecânico e vendedor interno. E ainda vagas para pessoas com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Se quiser rever as reportagens, é só acessar o nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Um beijo, tchau, tchau.